9h50, nós voltamos com o TV Mar News e a gente vai trazendo informações para vocês a respeito de denúncias e cobranças também. É que os deputados da Assembleia Legislativa estão pedindo contingenciamento por parte do governo do estado nesse momento de pandemia. A gente vai conversar ao vivo agora com o deputado Davi Maia, via Skype, que vai trazendo informações para a gente a respeito da sessão, inclusive, que aconteceu, em que vocês pediram para que o governo pudesse, então, fazer esses cortes. Bom dia para você, Davi, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos assistindo através da TV Mar. É sempre um prazer falar com vocês. E como você bem dito, na última semana fizemos aqui na Assembleia um pedido tratando basicamente do decreto de contingenciamento que foi publicado pelo governador, que seria muito importante na sua essência, mas ele foi muito ruim na sua forma. Eu vou tentar explicar para que as pessoas em casa consigam entender. Tivemos primeiro, ele diz que vai cortar em 25% linearmente todos os contratos. Isso é um risco, porque muitos serviços que são necessários, inclusive para a gente sair desta crise, vão ser afetados. Posso lhe exemplificar um, que é basicamente o contrato de auxílio ao pequeno agricultor familiar, de assistência técnica ao pequeno agricultor familiar, aquele cidadão que está lá na ponta, plantando inhame, macaxeira, feijão, que vai vender aqui para a população das cidades e vai inclusive ajudar no abastecimento e rodar a nossa economia. Agora, posso lhe dizer outro exemplo. O governo diz que não vai mais contratar aluguel de carro. Lógico, isso é óbvio. Quem no momento deste de pandemia vai estar alugando carro? O que nós queremos é que ele corte os aluguéis dos carros existentes. Nós fizemos um cálculo, olhando aqui um estudo pelo meu gabinete da Assembleia, e chegamos a uma cifra de 2,5 milhões de reais que dá para economizar por mês só com corte de aluguel de carro que não estão sendo utilizados. Isso, considerando que é necessário continuar, manter os aluguéis de carros para a segurança pública e para a saúde pública. As outras áreas, nós teríamos 2,5 milhões de corte. Então, o governo corta linearmente em umas áreas, não corta em outras, e fica aí a necessidade de uma economia geral para que todos os esforços sejam gastos literalmente na pandemia, no enfrentamento da pandemia ou na retomada econômica do nosso Estado. Incluem aí, ao contrário disso, na contramão disso, o governo vai e gasta 15,5 milhões com comunicação. Pois é, a gente percebeu, inclusive, nós conversamos ontem, Davi, ao vivo com o secretário de Saúde a respeito dessa situação, a gente teve aqui um probleminha, mas o Davi continua me ouvindo? Que eu posso continuar com a pergunta? Pronto. Davi, a gente ouviu ontem o secretário Alexandre Aires a respeito exatamente dessa questão dos respiradores. Há uma discrepância muito grande entre os gastos que estão sendo feitos com a saúde, com a compra dos respiradores, que é a necessidade emergencial, né, dessa situação que a gente está vivendo. E a questão é uma discrepância muito grande em relação a isso com os gastos com comunicação. Eu queria que vocês pudessem falar a respeito disso, se há alguma investigação, como é que está essa situação? Sim, nós estamos debruçados nesse momento, nesse exato momento, para entender até como está sendo gasto esse recurso de comunicação. Como é que isso está sendo para atender a população ou para atender o que eu chamo aqui de jagunços digitais, que são alguns sites de pouca relevância ou de procedência duvidosa, vamos dizer assim, que só servem para fazer política. Esse site não serve para informar a população, até porque as pessoas nem o conhecem. O que nós queremos é saber como está sendo gasto e comparar isso com os gastos de saúde. Você bem disse do gráfico que a Secretaria de Comunicação publicou, e lá tinha dizendo que o Estado tinha gasto R$ 298 mil com respiradores.
depois de uma denúncia que nós fizemos aqui na Assembleia, que o deputado JHC fez também no Congresso Federal e nas suas redes sociais, o Estado vai lá e muda, diz, olha, não era respiradores, eram aspiradores. E o pior, ele vai lá e tira da parte do gráfico e esconde em outro número. Mas só para vocês terem noção, o governo já gastou mais com comunicação do que com equipamento de proteção individual de quem está trabalhando na Covid-19. O governo já gastou mais com comunicação do que com equipamento médico hospitalar. O governo já gastou mais com comunicação do que com outros insumos necessários para enfrentar a pandemia. É lógico que a comunicação é importante, falar com as pessoas é importante, mas os veículos de comunicação já estão fazendo isso, como vocês mesmos aqui na TV Mar. Vocês já estão fazendo isso primeiro, pela premissa de informação, de informar histórias reais, informar a realidade, o que é a pandemia, da necessidade das pessoas ficarem em casa. E segundo, vocês estão fazendo também por uma função social da imprensa. Então, não precisaria, no nosso entendimento, esse volume de recursos ser destinado a esta pasta, enquanto em outras áreas nós estamos precisando. Hoje, Paulina, é o dia do enfermeiro, dia 12 de maio, essa classe de heróis, essa classe tão importante. Inclusive, hoje faleceu uma técnica de enfermagem que estava na linha de frente. E já tem 300 enfermeiros ou 300 pessoas da classe da enfermagem afastado porque contraíram o Covid na luta, na batalha. Por que o governo não utiliza isso para contratar mais enfermeiros, mais técnicos, mais auxiliares de enfermagem? Por que o governo não utiliza isso para contratar médicos? A gente já está com um problema sério de médicos. Alguns hospitais já estão com 2/3 só da capacidade, da necessidade real de médicos. Na contramão, como eu falei, ao contrário do que tudo indica, o governo prefere gastar com propaganda num período em que as pessoas estão adoecendo, morrendo, que o Estado e outras passando necessidade porque estão com o seu trabalho, sem poder trabalhar, com o seu comércio fechado, o autônomo não pode sair de casa. E aí eu acho que a balança do governo, a gerência do governador especialmente, está sendo posta em xeque. E vocês fizeram essa cobrança na Assembleia Legislativa. Quais são os próximos passos? Vocês irão protocolar algum ofício? Vão formalizar de fato essa cobrança? Como é que vai ficar, Davi? Nós já estamos com algumas denúncias protocoladas, especialmente a denúncia do LACEN, do Laboratório Central do Estado, a questão do nepotismo que existe no LACEN, a questão da lista de prioridade na realização de exames. Fizemos uma denúncia robusta, cheia de provas, com e-mails, com mensagens, com a fila, inclusive, mostrando pessoas ligadas ao governador ou ligadas à administração do Estado, que passaram na frente de pessoas que estavam na fila lá esperando, e sem caracterizar a prioridade para essas pessoas. Quem é que representa a pessoa em estado grave, está internada em estado grave, é prioritário. E as pessoas que fazem a parte da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, está trabalhando o dia a dia. A gente está com um probleminha no seu áudio. Enquanto a gente não desconecta, Davi, a gente vai tentar resolver o problema no teu áudio. E enquanto isso, eu vou chamar um vídeo, inclusive, que é até bom que você esteja aí vendo com a gente, esse vídeo sobre a situação de caos que se encontra o HGE, né, de superlotação. E, infelizmente, a gente consegue ver nesse vídeo que a gente vai ver agora como todas as normas que deveriam estar sendo cumpridas, e distanciamento social, de respeito com as pessoas, né, que estão doentes nesse momento. Olha só, a gente tem pessoas na recepção, em macas, pessoas aglomeradas, né? De fato, tem gente dormindo também. Mais adiante a gente vai ver também pessoas dormindo. Esse vídeo, inclusive, está no portal Gazeta Web, que trouxe. Esses vídeos foram feitos no final de semana, lá no Hospital
geral do estado e mostra exatamente esse descaso. Nas imagens que elas também estão circulando em redes sociais, é possível perceber um problema antigo do hospital, né? Que é exatamente isso que a gente tem mostrado, essa superlotação, as pessoas sem atendimento médico. O que a gente já via que era comum acontecer, infelizmente, né? Não que seja certo, mas que já era comum acontecer essa situação de superlotação e ainda tem se agravado ainda mais por conta desse momento de pandemia. E exatamente aí onde está, é superlotação e pandemia, quando a gente deveria ter distanciamento social, não dá para casar essas duas coisas. Não dá, Ana. E quando você mostra imagens como essa, afeta diretamente a propaganda que o governador vinha fazendo. Quem assiste ou quem acompanha o governador nas suas redes sociais, parece que Alagoas vive em um mundo fantástico. Eu vivo dizendo aqui na Assembleia que eu queria viver nas redes sociais do governador, porque as redes sociais do governador não mostram isso que acontece no HGE. Ele fala de novos hospitais, já tem 6 anos e não entregou um. Entregou uma maternidade, que é o Hospital da Mulher. E agora já anunciou a inauguração atrasada, uma inauguração que já era para ter acontecido há 2 anos atrás, do Hospital Metropolitano, que era para acontecer sexta-feira, e pela entrevista do secretário de Saúde ontem, parece que já vai ser prorrogado para outra semana, não vai ainda abrir o Hospital Metropolitano, que era para funcionar em construção de 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Então, são situações como essa que vocês estão mostrando agora, que choca o alagoano, que choca o maceioense, por mais que as pessoas deveriam... as pessoas já acompanham isso há muitos e muitos anos, mas continuam chocando, são situações tristes, realidades tristes, no momento que a gente precisa enfrentar com coragem, enfrentar com veemência essa pandemia. Nós perdemos o capitão desse navio chamado Alagoas. O governador se escondeu. Antes disso, todo mundo viu o governador fazendo live todos os dias estava dando entrevista na imprensa, estava se achando um verdadeiro popstar, estava querendo competir com músicos sertanejos. Mas depois que a crise começou realmente, que a crise chegou no estado, ele simplesmente se escondeu. E é isso que a gente tem que cobrar das nossas autoridades. Tem que cobrar todos os dias do governador. A situação como essa não poderia estar acontecendo de maneira alguma. Necessitamos de abertura de novos leitos. Até agora, Orlando, nenhum novo leito foi apresentado. Davi, todos os leitos... Oi? E a gente tem percebido, né? A gente tem aqui lutado todo mundo para conseguir fazer o isolamento social, conseguir ficar em casa. E a gente aqui como meio de comunicação vem repetindo isso todos os dias, porque a principal preocupação da gente é a falta exatamente de leitos, o medo de que as pessoas adoeçam todas de uma vez e não encontrem atendimento médico exatamente pela escassez. E a gente tem dado tempo para que o governo se organize, para que o governo coloque de fato essas medidas em prática que ele vem anunciando já há tanto tempo. Nós estamos aí já há 2 meses de isolamento social, mais de 2 meses, né, de isolamento social, das pessoas com essa campanha de fique em casa, para que ele consiga ter tempo de fazer, e a gente infelizmente não vê as coisas sendo feitas. O maior exemplo disso são os hospitais de campanha. Nós ainda não temos nenhum hospital de campanha em Alagoas. 2 meses se passaram. Todos os estados do Brasil já conseguiram instalar os seus hospitais de campanha. Todos eles trouxeram respiradores. A gente ainda não recebeu, no ano de 2020, nenhum novo respirador. Nenhum novo respirador. Estão dizendo que vai chegar a 50, mas ainda vai chegar. Ainda não chegou. Nós esperamos, como você bem falou, 2 meses. A população está fazendo a sua parte, vamos dizer assim, está dando a sua contrapartida. Verdade, deveria ter mais gente em casa, mas como é que você diz para uma pessoa que está passando fome, necessidade, que fique em casa, que não vá trabalhar? Também é complicada a situação. É muito fácil também só cobrar do cidadão, mas há 2 meses nós não temos nenhum novo leito, nós não temos nenhum novo respirador no estado e o governador fica vivendo em outro mundo. Então, isso choca. Isso preocupa.
E mais do que isso, Forlane, até hoje, até essa data, não foi apresentado nenhum plano de recuperação econômica do Estado. As pessoas não sabem como a gente vai voltar, como nossa economia vai voltar depois que a pandemia acabar. Eu não estou dizendo para reabrir, não, que fique bem claro. Eu estou dizendo qual é o planejamento para quando a gente for reabrir. O secretário da Fazenda, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ainda não sentaram com a classe empresarial para apresentar. Eu estou dizendo isso porque eu fui designado pela Assembleia e faço parte de um conselho que só se reuniu uma vez há mais de 30 dias. Nós não temos um planejamento, nós não temos um plano, especialmente a nossa economia, que 30% dela é baseada no setor de turismo, 25% no setor de turismo, bares, restaurantes, hotéis, que foram os mais afetados e que serão os últimos a voltar. A Desenvolve, que devia ser o banco de fomento desses autônomos, do microempresário, do pequeno empresário, a Desenvolve vai disponibilizar a quantia irrisória para o volume de apenas 15 milhões para o estado todo. Nós não temos um plano, mas na semana que vem a Assembleia Legislativa de Alagoas irá sim apresentar já algumas medidas para sair na frente deste processo, porque a gente não aguenta mais esperar a lerdeza ou a inércia do governo do Estado. Então, a partir da semana que vem, eu já quero aqui dizer a vocês de primeira mão, nós vamos apresentar uma série de leis aqui na Assembleia que mostram como a Assembleia vai dar a sua contribuição para ajudar o pequeno empresário, o microempresário, para ajudar os negócios de impacto social e ambiental, para começar a destravar, tirar o peso das costas dessas pessoas, para começar a destravar, distensionar e que essas pessoas consigam, vamos dizer assim, voltar depois que a pandemia acabar. Um dado importante também que vai ser apresentado: nós já entramos com esse projeto de lei para que quem chegue, infelizmente, a óbito na luta, na batalha pela vida, as pessoas que trabalham no setor de saúde, no setor de segurança, nos serviços essenciais que são tão necessários à população agora, que elas tenham garantido pelo Estado uma bolsa, uma pensão para a sua família, para que ela receba o valor, no mínimo o valor que ela recebe hoje. Porque muitas dessas pessoas estão trabalhando como contratados e nem INSS estão pagando, especialmente, de novo, a classe da enfermagem. Então, nós também apresentamos esse PL, esperamos que na próxima semana ele já comece a andar, porque a Assembleia não vai mais esperar, pelo menos este deputado aqui, não vai mais esperar a inércia do senhor governador Renan Calheiros. Nós iremos fazer a nossa parte. Infelizmente, esperamos que alguém abra os olhos do governador, porque ele não sabe da realidade do cidadão alagoano neste momento. Ok, Davi, eu agradeço muito a tua participação aqui no TV Mar News mais uma vez. Os desdobramentos de tudo isso a gente vai, então, acompanhando, vamos conversando e você sempre trazendo aqui essas informações pertinentes para a gente, tá bom? Obrigada. Estamos à disposição da TV Mar sempre. Muito obrigada. Gente, olha só.